Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês tudo que eu li recentemente, as minhas últimas leituras aí de mais ou menos novembro e dezembro. Na verdade, dezembro agora eu tô muito triste porque eu tô numa ressaca desgraçada. Não tô conseguindo ler nada, tá? Tipo, difícil. A única coisa que tá me salvando são quadrinhos. Eu tô lendo muito HQ, do Homem-Aranha principalmente, que inclusive vou compartilhar com vocês mais pra frente. Mas eu tenho alguns livros aqui que eu li, livros populares, livros favoritos do BookTok, algumas séries que eu terminei, alguns livros que me decepcionaram e até um livro de Natal que eu tenho para compartilhar com vocês, então vou contar sobre as minhas últimas leiturinhas que estão todas aqui. Vocês vão entender porque eu tô de ressaca, porque muitas das minhas últimas leituras foi 3,5, então eu não tô lendo coisas espetaculares, mas a primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês é o fim de uma trilogia que é maravilhosa, favoritadíssima, uma das minhas trilogias favoritas de fantasia agora da vida, que eu sempre tive como meu top 2 aí o Nevernight, a série dos Sete Reinos, né, que o primeiro livro é o Rei Demônio, mas agora eu tenho minha tríade santa, que agora essa nova série de fantasia entrou pra esse meu top 3 e eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Mas antes, se você ainda não se inscreveu nesse canal, não é inscrito, se inscreva, clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo. Eu posto conteúdo literário todas as semanas, então ativa o sininho pra você receber notificação sempre que tiver alguma coisa nova. Não deixa de me seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui pra vocês, estão aqui na descrição, junto com o link pra você se tornar um membro desse canal, se você quiser apoiar o meu trabalho e me ajudar a conseguir me manter aqui no YouTube. Você ganha muitas recompensas extras de volta, ou você também pode simplesmente comprar pelos meus links de afiliado, tá bom? Eu sou afiliado da Amazon, do Submarino e da Americanas, então você comprando pelos meus links, que sempre estão aqui na descrição e nas minhas redes sociais, eu ganho uma pequena comissão e isso super ajuda o meu trabalho, tá bom? Então não esquece de comprar pelo meu link. Bom, vamos começar então. A trilogia que eu estou falando é a trilogia Deathbed, que o primeiro livro é o... Como que é o nome, meu Deus? Esclerosei. O primeiro livro é o Cidade de Bronze, aí o segundo livro que eu li então foi O Reino de Cobre, e eu concluí a trilogia lendo o Empire of Gold, que eu li em inglês, porque infelizmente esse livro ainda não lançou aqui, a gente não tem o terceiro em português, mas ele vai sair agora em 2022, então felicidades. Eu já tinha esse aqui, então eu peguei ele e terminei, e foi uma leitura maravilhosa, fantástica. Deixa eu pegar aqui o segundo, pra gente ir falando um pouquinho sobre a história. No primeiro livro a gente vai acompanhar uma protagonista chamada Nari, e a Nari, ela mora ali no Cairo, tá vivendo a vida dela normal. Ela percebe que ela tem meio que habilidades assim pro ramo da medicina, ela consegue curar pessoas, identificar coisas ali, mas não numa forma natural, uma forma às vezes um pouquinho mágica. Até que ela descobre que na verdade ela faz sim parte de um mundo mágico, ela é o Harry Potter. Ela na verdade vem de uma descendência de jeans, que é D-J-I-N-N, tá? Não é calça jeans não. É jeans no estilo gênio, tipo gênio da lâmpada. E aqui é todo voltado então para essa mitologia dos gênios. Eles tinham uma certa forma, depois eles foram aprisionados em corpos humanos e agora eles estão fadados a ficar brigando entre si. Então a gente tem muito dessa coisa de tretas do império dos jeans ali, né? Coisa por território, por castas e famílias e casas, um negócio meio Game of Thrones. É tipo um Game of Thrones com gênios, entendeu? E a nossa protagonista vai se ver do dia pra noite inserida no meio desse rolê todo, dessa treta toda, e a trilogia vai dar pano pra manga, gente. Tem muita coisa que vai rolar aí nesses 3 livros, até porque são livros meio grandinhos. Indo pro segundo livro, eu acho que eu demorei mais ou menos uns 2-3 meses desde a leitura do primeiro, então tudo tava meio fresco na minha cabeça ainda, mas foi assim, aquele sentimento de ai, que universo maravilhoso. Chega, a manteiga derrete. Que coisa apaixonante, assim, você é sugado imediatamente, a escrita da Chakraborty é muito boa, os personagens são muito reais, os personagens são cativantes, eu particularmente me apaixonei por todos, até quem não presta. Chegou no momento aqui que eu queria que todo mundo se desse bem, mesmo sabendo que não é possível, né? Os esquemas políticos, eu confesso que você precisa de um pouquinho de atenção pra você sacar o que tá acontecendo ali, muito também é devido em questão dos nomes, assim, como são nomes de origem árabe, é tudo muito parecido e às vezes ela usa o mesmo termo para 2 coisas diferentes. Então tem o Jin com letra minúscula e o Jin com letra maiúscula, são 2 coisas totalmente diferentes, entendeu? Uma é uma tribo, a outra é uma raça, um negócio lá. Então, tipo, pode ficar muito confuso na sua cabeça se você não ler com atenção. Então não é um livro pra você voar e ler rapidinho, apesar de ser uma leitura gostosa. Muita coisa também nessas tretas é resolvido nas entrelinhas e em momentos assim que você tem que pegar e sacar. Tem momentos na leitura que você fica,
então é isso. Isso é uma coisa que rola bastante, principalmente em relação à magia. O sistema de magia aqui é muito único e às vezes a autora ela não entrega tudo de uma vez. Ela vai explicando bem aos poucos, ou às vezes ela nem explica. Então você meio que se baseia em migalhas ali. Não tô falando isso como uma crítica, tá? Na verdade, é só o estilo mesmo, que você vai observando as questões da magia durante a trilogia toda bem aos poucos. Isso é muito legal. Esse foi um caso raro de o segundo livro ser melhor que o primeiro. Normalmente a gente tem numa trilogia o segundo livro é aquela coisa de transição, né? Aquele livro que você percebe que é uma ponte do primeiro pro terceiro, mas na verdade esse aqui foi bem melhor que o primeiro. O terceiro infelizmente foi o meu menos favorito, mas ainda assim eu gostei bastante. Aqui aconteceu uma coisa que eu de começo eu fiquei meio assim, porque teve uma resolução que eu achei um pouco conveniente, achei um pouco Deus Ex. Uma coisa que lá pra frente vai rolar, que vai determinar todo o futuro da história. Eu achei muito do nada assim, tem uma coisa super poderosa que vai destruir tudo, sabe? Então eu fiquei meio, análise. Mas depois eu fui lendo e eu passei a aceitar um pouquinho mais. Tem algumas revelações muito, muito interessantes e daí você fica desesperado e é daí que eu não consegui esperar, não consegui deixar pro ano que vem pra esperar Morro Branco lançar. Então eu já fui e peguei o Empire of Gold, que eu estava necessitado de saber como que ia terminar essa trilogia. E aqui, gente, é o caos. Tá tudo uma zona, tá tudo destruído, tá tudo escrambelhado, os personagens estão tudo um pra lá, um pra cá, tá um negócio que você não sabe como vai se resolver, é desesperador. Você tem aquele quentinho no coração de você tá num reino, é tudo mágico, com paredes de ouro, de bronze na verdade, né? Ou é cobre, aqueles, não sei qual metal da tabela periódica é a parede, que eu não lembro. E daí aqui você se depara com um universo completamente destruído, assim, chegou num ponto que, nossa, desesperador mesmo. E uma coisa que a trilogia faz muito bem é você mudar o seu lado. Assim, dentro do embate ali de lados, você primeiro torcia pra uma pessoa e daí você se vê mudando de lado e torcendo pra outra pessoa, porque na verdade aquela pessoa talvez esteja meio errada no que ela tá fazendo. Então a autora brinca muito com isso e com a sua cabeça durante a trilogia. Mas eu percebo também, em relação à magia, por exemplo, que a gente tava falando, que muita coisa ela, tipo, tenta passar assim e esperar que ninguém perceba, sabe? Então, tipo, ela faz uma coisa que você fica, nossa, mas como que isso aconteceu? Aí você tem a sensação de lendo que a autora tá basicamente tipo, não, deixa, aceita, é isso aí mesmo e bola pra frente, tá? Tipo, tem pessoas que morrem e depois voltam. Esse é um recurso que ela usa aqui. Aí você fica, nossa, mas como que conseguiu trazer a vida? Não sei até agora. É uma coisa que simplesmente a autora falou, não, reviveu. E é isso, e você aceita que dói menos. Outra questão com esse livro, porque ele foi o meu menos favorito, é que eu acho que esse aqui enrolou um pouquinho. Ele é gigantesco, tá? É tão grande quanto os outros. Às vezes é meio arrastadinho. E depois dos 50%, ele parece um quarto livro. Ele parece totalmente outra coisa. Porque a primeira metade ela é bem devagar e depois acontece toda a guerra, todo o estrambelhaço ali de uma vez, entendeu? A gente tem um surgimento de uma vilã aqui que também é muito nível Game of Thrones, também é muito sanguinária e decepando todo mundo e várias coisas chocantes, assim, e gostei bastante desse elemento. O final eu achei relativamente rápido, levando em consideração o tamanho da série, né? 3 livros aí de 600 páginas, você espera que tenha espaço suficiente pra desenvolver um final, mas ele foi um pouquinho corrido também. Mas, no geral, gente, eu adorei. Esse aqui eu dei 5 estrelas, esse aqui eu dei 4 estrelas e meia. Sério, leiam a trilogia Deathbed, peguem Cidade de Bronze, que vocês não vão se arrepender. Uma das melhores fantasias que eu já li na vida, e é tudo isso. It's all that. Ok? Vamos falar agora, eu tentei fazer, tava com planos de gravar um vlog de uma semana trocando tempo de celular por tempo de leitura. Só que daí a gata resolveu fazer o quê? Fazer isso na semana de aniversário. Deu certo? Não deu. Porque no dia do meu aniversário eu fiquei o dia inteiro no celular vendo o que as pessoas estavam mandando pra mim. No WhatsApp, nas redes sociais, enfim, eu sou surtado, eu gosto de ver tudo na hora. Não posso ver meu celular acender a tela com notificação que eu já preciso ver o que é. Eu ainda não tenho não me livrei dessa ansiedade. E daí não funcionou esse projeto, mas eu consegui ler em um dia o livro Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira, que esse aqui é um livro que tá super hypado, principalmente por parte do BookTok, também eu vejo um pouquinho no Instagram, que é basicamente uma história sobre 2 rapazes que nesse universo existe uma forma de você saber o dia que você vai morrer. Você recebe uma ligação, fala, você vai morrer hoje, tá bom? Beijo, tchau. Daí esses 2 rapazes recebem essa ligação e eles se encontram através de um aplicativo que é justamente para isso, para você encontrar um último amigo e passar esse
último dia com essa pessoa, e daí eles se conhecem através desse aplicativo e eles vão viver a vida e fazer coisas, e aproveitar o último dia. Enfim, é isso, basicamente, tá? Eu gostei bastante desse livro, foi um livro bem divertido, assim, foi um livro que, depois de uma trilogia de fantasia super pesada, assim, super cheia de coisa, eu precisava de um descanso pra minha cabeça, e esse livro foi o descanso perfeito. É uma narrativa gostosinha, você sentou, você leu 80 páginas, e eu fiquei muito empolgado com o começo desse vlog, né? Eu fiz, acho que cheguei a gravar uns 2 dias de vlog, aí infelizmente não deu mais certo, mas eu tava muito empolgado porque eu sentava, assim, eu piscava e já ia 100 páginas no livro, era muito rápido. Os dois personagens, eles são bem distintos também em relação às características deles. Um é meio fechadão, assim, meio na dele, o outro, ele já vem de um lar adotivo e ele faz parte de uma ganguezinha ali. Só que uma coisa que aconteceu, infelizmente, apesar dos dois personagens serem bem distintos, eventualmente na escrita acabou parecendo a mesma coisa. Então, os dois pontos de vista ali, eu tive dificuldade, às vezes eu precisava voltar pra ver quem que tava falando, porque parecia tudo a mesma coisa. Então, apesar, né, de cada um ter as suas características, na escrita em si, eu senti esse incômodo de ser tudo a mesma coisa. Eu sei que o livro é sobre morte, mas eu achei divertido os elementos que o Adam Silveira criou pra esse universo. Então, por exemplo, tem uma balada, um bar lá, que é justamente pra pessoas que estão no seu último dia. É um bar específico pra pessoas que vão morrer. Você tem esse aplicativo do Último Amigo também, tem um aplicativo que é pra pessoas que vão morrer, querem ter a sua última transa. Então você encontra, tipo, Um grinder da morte ali, né? e eu também achei muito engraçado como as pessoas... ele fez muito legal essa representação do egoísmo do ser humano. Dentro desse aplicativo, por exemplo, dos Últimos Amigos ali, tem gente que entra só pra fazer, tipo, você vai morrer, beleza. Então você tem um sofá pra me vender? Ou pra me doar? E não só isso, mas também às vezes tem uns pontos de vista das pessoas que trabalham nessa empresa, que dão a notícia da morte. E você também vê como que elas cagam pras pessoas, como elas não estão nem aí, como virou uma coisa monótona, tipo, você vai morrer. Pinta bastante essa coisa da empatia do ser humano, na verdade, na falta de empatia, né, do ser humano. Eu achei isso muito legal. Fala bastante também sobre como a gente desperdiça o hoje, porque a gente sempre fica, tem amanhã, né? A gente sempre fala, tem amanhã, Mas e se você não tem amanhã? entendeu? Então é bem legal isso. Mas assim, por grande parte do livro, a gente não tem muito o que comentar, porque ele é um livro nessa formulinha, nesse clichêzinho de duas pessoas vivendo a vida e fazendo coisas. Então vamos lá no parque. Então vamos escalar uma montanha. Então vamos pular num lago. Então, tipo, sabe, fazendo coisas que você nunca teve coragem de fazer e aproveitando o último dia de vida pra fazer todas elas. Então é bem formulinha, assim, bem linear. É um conceito que eu já vi em vários outros livros. Eu acho que esse livro não trouxe nada muito novo pra história, pra esse tipo de elemento, né? Até tem uma cena que eles pulando na água lá de um lugar alto que eu já vi. Gente, sem brincadeira. Eu já vi isso em umas outras 3 histórias. Mas o final é muito bom, o final é de partir o coração. Eu acho que o livro pra mim ele foi um sanduíche. Ele começou muito bem e ele terminou muito bem. Mas esse meio eu fiquei um pouquinho entediado, justamente por ser um pouquinho repetitivo, por ser um pouquinho só eles fazendo coisas, entendeu? Então foi um sanduíche aí de bom, médio, bom. E o que eu gostei também é que muito nesse livro não tem uma conclusão, um ponto final direto ali, sabe? O livro ele fica com uma parte ali bem aberto e eu não sei o que as pessoas acham sobre isso, eu não vi muita opinião dos outros sobre, mas eu curti bastante, eu achei que realmente não necessitou de explicação. É um livro que o elemento de realismo mágico, né, que é essa empresa que vai dar a notícia da morte, não é explicado e eu não acho que tem que explicar também. Eu gostei que ele deixou meio tipo, existe e é isso. E um fato aleatório sobre a história também é que eu achei a reação desses dois personagens muito inexpressiva, assim, tipo, um descobre que vai morrer, aí ele fala, beleza, vou tomar um banho. Eu da vida. Tudo se resolvendo com banho, né? E o outro também não entra muito em desespero. Ele só fala, beleza, então vamos fazer um funeral aí pra mim. Show. E é nóis. Então eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, nossa. Ou o universo tá tão acostumado com isso, porque a minha reação de saber que ia morrer não ia ser desse jeito, não. Eu ia me desesperar, ia sair correndo pra essa casa. Então, sei lá, né? Enfim. Mas eu fico feliz que eu li, gostei, assim, foi bem divertido. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Shows. Aí, nesse mesmo vlog, eu ia ler. Eu acabei lendo, mas eu não documentei, né, o processo, mas eu li o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, também é outro bastante mencionado do BookTok. Esse aqui eu não lembro do que se trata mais, já apaguei da minha memória. Foi uma leitura que, infelizmente, assim, não ficou muito comigo, mas vai contar sobre a Lily. E a Lily, ela vem de um passado um pouquinho tenso, que a gente vai entender ao longo da história só. Não vou contar pra vocês aqui o que aconteceu com ela, mas enfim, a gente vai vendo o que rolou. E agora, no presente, ela tá tentando colocar a vida dela nos trilhos e conseguir abrir o próprio negócio. E ela acaba conhecendo esse rapaz, que é o
Riley. É Riley? Acho que é isso. Riley. Ryle. Enfim, Ryle. E com esse relacionamento com o Ryle, a gente vai abrir para várias discussões, incluindo relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, várias outras questões familiares ali também. Então, inclusive é um livro que eu já aviso que tem gatilhos de estupro, gatilhos de cena de violência, cena de coisas relacionadas ao alcoolismo, abandono, enfim, um monte de coisa aí, vários trigger warnings, beleza? Eu nunca tinha lido Colleen Hoover, essa foi a minha primeira experiência com a autora. Eu sempre ouvi dizer que são livros que você lê muito rápido, e realmente eu posso atestar esse fato. Ela tem uma escrita bem YAzinho, apesar de ser livro pesado, livro adulto. Eu percebi que a Colleen, ela se arrisca muito nos comentários que ela faz. Ela beira o problemático às vezes, ela cutuca a onça com a vara curta. Ela brinca com o perigo o tempo todo nas coisas que ela fala no livro. Não chega a ser, tipo, um desastre problemático, mas tem algumas frases ali que você fica tipo, epa! Meu incômodo principal com esse livro, assim, não foi um livro que eu desgostei, tá? Foi um livro que eu achei mediano também, eu dei 3 estrelas pra ele. Primeira questão foi o Insta-Love, né? Que ela vê o cara, em 5 minutos ela se apaixona, e o cara no dia seguinte já tá implorando pra ela transar com ele. E, tipo assim, na 5ª página de texto já tá descrevendo o cara com 10 elogios e falando, nossa, como sua voz é viciante. Mas assim, não vamos ser hipócritas e falar que, nossa, não gosto disso, porque eu já li coisa bem pior. Eu já li uns hot Independência aí do Kindle Unlimited, que, assim, a pessoa na 5ª página não tava nem falando que a pessoa é bonita. Já tava enfiando a cara nos peitos aqui, entendeu? Então eu já li coisa pior, então já tô acostumado com isso. Não chegou, assim, a ser um grande problema esse Insta-Love. Então, mesmo sendo meio trashzão, assim, acabou sendo uma leitura viciante. Uma leitura que eu não consegui parar de ler até o terminal. Também li muito rápido. Então, Colleen Hoover faz isso com você, né? Você fica muito investido ali pra saber como essa história vai terminar. E quando você vê, o livro já acabou. Mas quando a gente pra analisar ele como um livro que vai debater assuntos importantes, como um livro que vai trazer várias questões aí pra mesa, questões dentro de um relacionamento, e ele não é simplesmente um livro hot, aleatório, né? Ele quer trazer questões, aí eu acho que a narrativa pareceu um pouquinho apressada demais. Aí eu acho que o livro ele foi muito rápido e poderia ser um pouquinho mais, né, desenvolvido ali. Aí a gente entra mais ali, depois que você passa os primeiros 15% do livro, a gente entra e descobre sobre cartas que a protagonista vai ler que contam sobre o passado dela. Então, volta e meia a gente vai ter a protagonista lendo essas cartas, são os trechos que ficam em itálico, tem toda hora no livro, e essas partes são maravilhosas, meu Deus! Isso que eu mais gostei no livro. Sem dúvida nenhuma, o que eu mais curti, e é assim que acaba, são as partes das cartas, onde ela fala sobre um outro personagem, uma outra pessoa que fez parte do passado dela, que eu esqueci o nome, que é o Atlas. E o Atlas, ele é reizinho demais. Neném, tchutchuco, perfeito, nunca errou. E é nessa parte do passado que eu mais me importei com a história, que eu mais me importei com os personagens. Vai falar sobre todas aquelas questões que eu já mencionei, de abuso, violência doméstica, alcoolismo, tudo, vai contar ali na parte do passado. E daí a gente volta pro presente e a protagonista tá se envolvendo com esse cara que ele é meio perturbado da cabeça. Basicamente, o cara conhece ela. No primeiro dia que ele conhece ela, ele tira uma foto dela sem ela perceber, assim, ou ela percebe, não lembro. Mas ele tira uma foto dela, beleza. Aí o cara some da vida dela. Depois, ela vai se envolver com acho que é com a irmã dele, vai trabalhar junto com ela. Então ela começa a fazer amizade com a irmã, ela vai na casa deles e tem um quadro imenso de 10 metros na parede com a foto dela. O cara literalmente viu ela 3 vezes no máximo até essa cena. E ele já tem um quadro gigantesco com a foto da mulher na parede. Fala se você no mesmo momento você não vira e sai correndo pro outro lado e vai desesperadamente chamar a polícia. É o que eu faria, entendeu? Então, existem coisas bizarras assim no livro. Tem um momento que ele agacha assim e ele abraça ela pela cintura e fala: Por favor, transa comigo, por favor. Faz sexo comigo. E eu fico assim, gente... O que tá rolando? Eu não consegui sentir empatia por esse Ryle. Sinto muito. Eu não sei se ele é um personagem que as pessoas gostam ou se todo mundo detesta ele mesmo, mas eu não consegui sentir um pingo de empatia por ele. Principalmente sabendo do passado, com esse outro rapaz que a gente vai conhecer do passado da protagonista, o Ryle, ao lado dele, se torna, tipo, muito caricato, sabe? Muito um personagem qualquer que você só quer que saia da história. Tanto que toda vez que ele aparecia, eu ficava tipo...
Aí, o presente, eventualmente, você fica tão investido nessas cartas que o presente, ele meio que não acontece nada, assim, tipo, ele fica sem muita função ali na história por grande parte, até que a gente vai do 0 ao 100, porque do nada no presente começa a rolar um monte de cena de abuso, de relacionamento tóxico e de violência contra a mulher e um monte de coisa assim. Pelo menos eu dou o ponto pra autora, porque ela me fez sentir uma raiva genuína pelo cara que faz isso com a menina, entendeu? Abuso e violência é uma situação real, que acontece todos os dias. Eu acho que a Colleen Hoover, ela trouxe muito bem esse debate, muito claro também, de uma forma bem feita, de como é difícil sair dessa situação. A conclusão desse livro é bem sensata, ela bate de frente com a proposta da autora, e eu gostei muito da conclusão, a forma como terminou o livro. O livro, ele fala o seguinte, que ele abre uma discussão muito interessante sobre 85% das mulheres que sofrem agressão voltam pro agressor. Às vezes você fica com raiva da protagonista, você fica... Eu acho que eu tô pensando nesse livro, eu tô falando sobre ele, acho que eu vou aumentar minha nota. Enquanto eu tô raciocinando, eu acho que eu tô gostando um pouquinho mais. Mas, basicamente, você fica com raiva da protagonista, uma protagonista que às vezes eu quis falar, menina, pelo amor de Deus, para de ser tonta. Mas depois você percebe que é essa a intenção mesmo, pra mostrar como é difícil, como é a cabeça da pessoa que tá presa num negócio assim e que, em vez de sair correndo pro lado contrário, fica tão manipulada e tão oprimida que ela começa a querer ajudar aquela outra pessoa e criar justificativas pra aquela outra pessoa. Então, a protagonista, ela fica toda hora justificando por que ele fez isso, né? Ela fala, tipo, quando ele estiver nervoso, eu só vou sumir, eu vou pra minha casa e fico uma semana lá sem falar com ele até ele se acalmar. Aí a gente volta e tá tudo bem. Sabe, tipo, você precisa se afastar da pessoa só porque ela tá nervosa e você pode correr o risco de apanhar dela, sabe? É muito bizarro isso. E também tornou tudo isso muito real. Mas foi uma linha tênue entre entendi a crítica da autora, mas também senti muita raiva e às vezes eu queria rasgar esse livro no meio, entendeu? Então, assim, e o Ryle também, ele é um personagem que eu senti muito que ele é criado para os propósitos da história. Ele é um personagem sem muito desenvolvimento, sem muita personalidade. Ele só existe ali para ser o abusador, entendeu? Então, eu achei que, assim, foi uma tentativa muito bacana da autora, só achei que poderia ter se desenvolvido bem melhor e muito mais, assim. Acho que poderia ser um livro maior também, um livro até um pouquinho mais pesado, às vezes. Eu entendo muito o que a autora quis fazer, mas pra mim não funcionou 100%. Por isso que eu dei 3 estrelas, que é o mediano aí. Nossa, o cara tem uns momentos que ele ficava se fazendo de coitado, e a menina, ela tentava ajudar ele, e eu ficava, pelo amor de Deus, égua, você não é a psicóloga dele, mulher, sai daí. Ai, eu ficava com raiva, muita raiva lendo esse livro. E tem algumas, como eu falei pra você, algumas afirmações que a Colleen Hoover faz, eu não sei se eu concordo, tem algumas coisas que ela diz aqui, que às vezes pode ser uma crítica, mas parece muito que ela tá afirmando isso, como se isso fosse certo. Então, não sei, eu achei... Não sei o que pensar. Enfim, é isso. Essa é a minha opinião. Dia assim que acaba. Aí, gente, eu tentei ler O Bruxa no Tempo. Infelizmente, eu abandonei esse livro. E esse livro, ele é muito engraçado porque tá super animado. Principalmente porque as pessoas falam que ele é um Ed La Rue da vida, assim. A sinopse é basicamente uma mulher que ela descobre que ela teve outras vidas e que ela tá meio que resetando a vida dela eternamente por causa de um pacto que foi feito lá no passado. Lá no passado, inclusive, outra coisa que parece muito Ed La Rue é que ela vivia na França, lá nos anos de 1895. Enfim, tem toda essa mesma vibe aí que acontece na Ed La Rue, mas o rumo da história é totalmente diferente, tá? Eu não entrei de cabeça logo de cara nesse livro, eu tive uma dificuldade pra me importar com a história. Aí existem sim momentos que são muito legais, tem cenas aí que são pesadas de sangue, de pacto, de coisas. Eu adoro esse clima de a pessoa não tem memória, então ela vai descobrindo aos poucos, tentando descobrir o que rolou. O problema que aconteceu comigo é que, apesar de eu estar interessado, eu acho que o que eu queria saber nunca chegava. Nunca finalmente falava o que você quer saber. Só ficava enrolando. Aí a gente tem cenas do passado, onde ela vai tentar lembrar das vidas passadas dela. E a cena do presente, não tem nada acontecendo no presente. É só ela indo dormir pra sonhar com o passado dela. Ou ela tá não sei o que, aí ela desmaia e nesse desmaio ela lembra do passado. Então no presente parece que ela simplesmente tem anemia. Ela fica toda hora dormindo e desmaiando. Aí no passado acontecem as coisas. Então o livro é uma grande sessão de regressão, entendeu? E daí eventualmente eu também senti o passado se arrastar. Aí eu perdi o interesse totalmente. Mas é um livro que eu sinto que eu li na época errada. Eu sinto que dando uma segunda chance pra ele com mais calma. Eu tava também, tipo, desesperado ali pra terminar um livro logo, pra entrar em dezembro, enfim. Aí não rolou muito esse desespero. Talvez lendo numa outra época eu goste mais. Mas nessa minha primeira experiência, achei a protagonista sem sal. Achei o livro eventualmente ficou chato e repetitivo. Não me apeguei aos personagens. E também o livro promete essa coisa de maldição de sangue, pacto com o demônio. E por grande
parte, eu acho que eu cheguei quase na metade do livro, não tinha rolado muito disso ainda, e tava só contando amenidades, então eu acabei ficando um pouquinho desanimado e abandonei. Aí, vamos para a minha próxima leitura, que esse livro aqui é um dos que eu separei pros 15 livros antes dos 30 anos, que inclusive eu não fiz vídeo sobre isso, mas eu já li 2 desses 15 livros, então estou num ritmo muito bom, que é a História Secreta da Dona Tartt, esse livro que eu ganhei de presente de aniversário. Eu tava muito animado pra ler, eu nunca tinha lido nada da autora. Eu tenho o Pintacilgo também, que é um outro livro dela que ganhou adaptação, mas esse eu não li ainda. Eu comecei por A História Secreta e senti muitas coisas com esse livro. Aqui, o nosso protagonista, ele tá na universidade, inclusive o livro tem muito vibe de Dark Academia. Então ele tá na universidade e aí descobre que tem um grupo de 5 alunos que tem aulas particulares com esse professor X. Só que a vibe desse grupo é muito de um clube secreto, assim, é muito de uma irmandade, de uma coisa extremamente fechada. Aí o protagonista, ele coloca como meta: eu quero entrar dentro desse grupo dessas 5 pessoas e quero fazer parte disso. Aí ele consegue entrar logo no comecinho da história e ele vai ver coisas acontecendo ali. Vários segredos sendo revelados. Esse grupo de personagens, eles têm muito essa vibe de pessoas ricas que não ligam pra nada e simplesmente fazem o que bem quer. Uma coisa bem Life and Death Brigade do Gilmore Girls, sabe? Tem o Logan lá, aquele grupinho do Logan. Se você já assistiu, você sabe. É muito a brigada deles lá do Inome Aparatos. É muito isso, o grupo deles. Principalmente porque esse professor, ele ensina grego pra esses alunos. Então, ele é um professor que vai também falar sobre outras matérias, mas o principal estudo desses 5 personagens e do nosso protagonista é as questões de grego e filosofia, enfim. E tudo isso, claro, né, eles vão se sentir superior a todas as outras pessoas, porque eles, enfim, né? É isso. Essa é a sinopse, essa grande sinopse. Gente, eu não sei explicar esse livro sem ser desse jeito. É bem diferente das coisas que eu costumo ler, bem fora da minha zona de conforto. Eu curti, mas eu tive muitas ressalvas. A escrita, ela tem uma mistura de clássico e contemporâneo. E isso eu vou falar mais pra frente, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Que isso é uma coisa que me incomodou, porque eu não senti uma naturalidade nessa questão. O clima atrai muito, a ambientação atrai muito essa coisa Dark Academia. Um grupo de estudantes ricos, privilegiados, toda aquela coisa que a gente, né, sente aquele prazerzinho em acompanhar pessoas privilegiadas fazendo merda. E aqui, uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem é que o quadro de personagens são personagens detestáveis. E eu nunca não, mas na maioria das vezes eu não vejo isso como algo negativo, porque eu amo odiar personagens. Eu não acho, gente, que um personagem odiável é sinônimo de um personagem ruim. Então eu curti bastante esse elemento, assim, de personagens detestáveis. O começo pode assustar um pouco, porque do nada ele tá filosofando e falando sobre coisas em grego, mas eu juro pra vocês que é só o começo, depois começa a desenrolar um pouquinho mais e vai entrar numa questão de assassinato. A gente vê no prólogo do livro que uma das pessoas desse grupo aí morreu e os outros tiveram a ver com essa morte. Então foi um caso de homicídio que rolou dentro do próprio grupo e você vai descobrir ao longo da história o que rolou. O meu problema com esse livro é que ele foi muito longo. Ele é um livro que dá pra resumir em 250 páginas, gente. É um livro que carece muita edição, tipo, muita edição. Não só em questão do tamanho, mas também eu senti, pelo menos na tradução, que ela tá muito defasada. A gente tem termos como homossexualismo, a gente tem termos como a coisa tá preta, coisas do português que caiu em desuso, que tá aqui, tipo, trema, que é o uzinho com 2 pontinhos, sabe? Então, parece que esse livro foi traduzido e revisado quando lançou lá em 1992 e nunca teve uma atualização. Então eu senti muito incômodo em relação a isso e com o tamanho, que é muito grande demais. Desnecessário ser desse tamanho, gente. Uma coisa que é muito simples, a história é desse tamanho assim, e o livro é desse tamanho, entendeu? Tem cenas que, pra acontecer um negocinho, ela leva 5 páginas pra falar esse negocinho. Eventualmente eu acabei achando meio maçante e tive dificuldade pra terminar esse livro. Tem momentos que são muito rápidos de ler também. Tem momentos que ele bate bastante na coisa do thriller policial e que fica aquele desespero, meu Deus, eles vão matar, não sei o que, eles estão fugindo e sangue, esfaqueou e corre pra lá. E o personagem, ele tá quase morrendo, não sei o que. Aí você fica bem investido, mas depois ele começa a ficar devagarzinho de novo. Daí, o que eu falei em relação à escrita é que eu, infelizmente, achei ela um pouco pretensiosa. Porque assim, tem momentos, nesses momentos mais rápidos, que parece um livro YA. Parece um livro totalmente contemporâneo, assim, super de boa. E daí, do nada, parece que a autora quer falar difícil. Do nada, parece que a autora se esforça pra soar cult. Mas não
não parece verdadeiro, sabe? Parece que é só um artifício que ela usou ali só pra realmente parecer cult. Então eu me incomodei, porque do nada, gente, sério, num capítulo pro outro não parece a mesma pessoa escrevendo. Do nada ela virava uma chavinha e começava: Não, mas a inconsistência do ser ao deparar-se com... não sei o que. Eu ficava tipo, minha filha, o que rolou? O protagonista também, ele não tem muita personalidade. Eu achei ele bem neutro em relação a tudo. As pessoas ao redor dele, esses outros 5 personagens, são maravilhosos. Eles se desenvolviam bastante, muita coisa acontecia. E era bem legal acompanhar ali o crescimento e você ver cada um se deteriorando dentro da sua cabeça. Mas o protagonista ficou um boneco de cera o livro todo. O restante é muito bom porque eles são personagens muito fora da curva, assim, muito diferentes do que a gente tá acostumado a acompanhar. E eu queria... não sei. Eu senti que no geral ficou faltando alguma coisa, apesar de eu ter gostado muito desse quadro de personagens. Dá pra entender, assim, no final, lendo esse livro, assim, depois de um tempo de ter lido, dá pra você entender a beleza e a ironia que a autora tentou inserir nesse livro, nessa história, nessa narrativa, mas tudo foi ofuscado por um pouquinho de escrita pretensiosa e também a sensação de que o livro se estende demais, assim, além da conta, sem necessidade. Então, essa foi a minha experiência. Eu dei 3 estrelas. Feliz que eu li. Assim, tô interessado em ler o Pintacilgo também, que é outro livro da autora, mas esse aqui talvez uma releitura eu consiga aproveitar mais. Na minha primeira vez com ele, foi um livro mediano. O mais recente que eu li foi o Natal de Poirot, que foi o meu 5º ou 6º livro da autora e, assim, mesma coisa, seguindo aquela forma de Agatha Christie, onde a gente tem um assassinato aqui dentro de uma família na véspera de Natal, tá toda a família reunida ali pra festejar e pra jantar e pra ficar junto. Aí acontece o assassinato do patriarca da família, do velho, do dono ali da casa, e você vai entender que tem tudo a ver com questões de dinheiro, com questões de amantes e com questão de herança e testamento e filhos e irmãos e coisas. É aquela treta de casa de família. Seguindo a formulinha da Agatha Christie de interrogar cada um e no final chega o Poirot e faz aquele TCC dele contando toda a resolução do caso, né? É sempre leituras muito gostosas. Eu amo a Agatha Christie, apesar de que... Enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma questão aí. Mas eu gosto bastante da fórmula dela, gosto bastante dessa vibe de Entre Facas e Segredos, por exemplo. E esse aqui foi um dos meus favoritos dela. Eu dei 4 estrelas e eu acho que ele tá muito próximo aí do Assassinato Expresso do Oriente, que é o meu favorito da Agatha. Eu gostei como dessa vez a vibe foi diferente dos outros em relação a ser uma família fechada ali, tipo drama entre irmãos. Eu nunca tinha visto ela escrever drama entre irmãos, claro que deve ter outros aí, mas eu não li ainda. Aqui foi um quadro de personagens que mais se destacou pra mim, porque a Agatha tem uma coisa que é muito personagem nos livros dela, e todos têm nomes difíceis, todos têm nomes complicados, nomes confusos, sempre acaba virando meio paisagem pra mim, assim, os personagens da Agatha. E aqui foram personagens que eu senti um pouquinho mais por eles. Foi o primeiro livro dela que eu gostei muito, assim, dos personagens, sabe? Mas o que me decepciona um pouco na Agatha, tem me decepcionado aos poucos, eu sei que assim, gente, tem que levar em consideração o contexto da época, o ano que foi escrito e como eram as coisas naquela época, mas todo o livro da Agatha Christie que eu tô lendo agora eu tô achando gordofobia. E eu já li pra vocês um trecho aqui no último vídeo de leituras, onde a Agatha levou uma página inteira falando sobre como a mulher era gorda. Então, tipo, aqui também tem vários comentários gordofóbicos, também tem vários comentários xenofóbicos, machistas e, enfim, tipo, o único personagem negro da história, eles falam dele como, nossa, esse cara é muito estranho, esse cara é suspeito, esse cara me dá arrepios. Tipo, eles ficam o tempo todo falando mal do personagem negro da história. Então, assim, isso me incomoda pra caramba, isso tem me desanimado de verdade com a Agatha Christie. Gosto muito do estilo dela, gosto muito da forma como ela cria histórias, mas estou ficando desanimado, apesar de tudo, entendeu? A conclusão desse livro também, ela é bem mirabolante. Isso é uma coisa, esse livro foi leitura conjunta dos apoiadores e eu percebi que foi unanimidade, assim, todo mundo achou o final meio mirabolante. É uma coisa muito, tipo, quase impossível de acontecer na vida real, assim. É um negócio totalmente um plano do Pink e o cérebro. Esse final, entendeu? É meio exagerado e também não tem como você adivinhar, tá? Esse é um livro que não adianta você tentar descobrir, porque tem informações cruciais que só dá no final, que você só fica sabendo no discurso final do Poirot. Esse aqui foi um que eu tentei ir escrevendo o nome dos personagens, quem é quem. Tentei pelo menos fazer um pouquinho da linha investigativa ali, mas não consegui. Infelizmente, mais um que eu fui feito de trouxa, não consegui
consegui adivinhar. Gostei bastante da leitura, apesar das minhas ressalvas, e eu dei 4 estrelas pra ele. Por fim, gente, esse aqui eu nem vou falar muito, mas como eu falei, eu entrei na minha vibe quadrinhos agora, que eu tô lendo muito HQ de super-herói, e eu estou viciado em ler coisas do Homem-Aranha. Eu baixei um monte de HQ que eu comprei na Amazon pra ler no Comixology, que é um aplicativo da Amazon também, que é só pra quadrinho. Eu tô estudando ainda, porque é muito confuso essa linha do tempo aí de lançamento dos quadrinhos do Homem-Aranha, mas eu acho que eu entendi mais ou menos como funciona, e eu tô lendo aleatoriamente, assim, eu não vou me ater a ler na ordem cronológica. Então eu já li o Web of Spider-Man, que é o lançamento mais recente, eu acho. Saiu pelo ano de 2020, 2021. Li também o Spider-Man Noir, Twilight in Babylon, que já é uma vibe do Spider-Man antiga, meio steampunk, assim, né? Noir, no caso. Que é uma história paralela também. E daí eu li o Superior Spider-Man. Eu li o volume 1 só. Ainda vou ler o volume 2, inclusive já tá engatilhado ali. Eu leio no iPad, porque daí eu leio com cor, né? O Superior Spider-Man foi meu favorito até agora. Ele é basicamente uma história onde o Dr. Octopus consegue trocar de lugar com o Peter Parker na mente. Então, ele rouba a mente do Peter Parker e o Dr. Octopus vira o Homem-Aranha. É uma história muito estranha, assim, mas é bem legal. Ele termina no Amazing Spider-Man, se eu não me engano, de 1999, até 2005, não sei. Termina uma coleção do Spider-Man, já engatilha nesse Superior Spider-Man. Eu gostei bastante. Estou gostando, né? Não terminei ainda. Os outros dois, o Web e o Noir, eu dei 3 estrelas pros dois. Eu achei ok. Achei divertido. Não foram as melhores histórias do Homem-Aranha que eu já vi na vida. Foram histórias rapidinhas, né? O Noir, por exemplo, achei que o roteiro dele foi muito fraco, foi muito confuso pra todo lado ali. Não dava pra entender o que tava rolando. E o Web, eu achei ele mais infantilizado. Já o Superior, ele vira tipo um Homem-Aranha brutal, assim. Um Homem-Aranha que decide, sim, matar os vilões. Porque a gente vê que o Homem-Aranha, o Peter Parker normal, né? Ele sempre pega os vilões e bate, e mobiliza e manda pra prisão. Aqui, como é o Dr. Octopus no corpo dele, sai matando, entendeu? Então, é bem sangrento, assim. E eu tô gostando bastante. Estou muito animado. Eu vou ficar intercalando aí ao longo do ano, junto com as minhas leituras. Vou tentar entrar nesse universo de HQs, de super-heróis, ler mais quadrinhos. Essa é a minha meta pra 2022. Quero ler mais quadrinhos e estou curtindo aí até então. Beleza? Bom, esse foi meu vídeo. Ai, acabei. Ficou o quê? 1 bilhão de minutos? 50 minutos de bruto. Rodolfo vai amar, porque daí ele ganha mais. Bom, gente, esse é o meu vídeo de leituras, então. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, o que você achou, se você concorda, se você discorda. Você tem total direito de discordar de mim, né? Leitura, cada um tem a sua própria experiência, a sua própria opinião. Um livro que não funciona pra mim, funciona pra você, e ao contrário também, né? Muito legal trocar essa ideia. Eu sei que muita gente ama vários desses livros aqui, que eu gostei também, mas eu tive ressalvas. Então, vamos fazer uma discussão saudável aqui nos comentários, sem ataque, sem grosseria, tá bom? Vamos aproveitar e conversar e trocar ideia e se conhecer, e deixa pra mim o que vocês acharam, se vocês já leram algum desses livros aqui, tá bom? Antes da gente ir embora, deixa o seu joinha, não esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito e apoiar o meu trabalho, é uma forma de você super me ajudar. A gente tem várias recompensas pra quem é apoiador, grupinho no WhatsApp, leitura conjunta, marcador do canal, recebe vídeo adiantado, vai começar a maratona também, a gente vai estar super engajado ali no nosso grupinho em relação à maratona, então por favor, se você puder apoiar, a gente teve uma queda de apoiadores nesse final de ano, porque, né, a coisa tá apertada pra todo mundo, infelizmente. Mas se você puder apoiar o meu trabalho e me ajudar a me manter aqui no YouTube, o Catarse é uma grande forma de você fazer isso, e o link sempre fica aqui na descrição pra vocês, tá bom? Bom, por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!